Construída há mais de 900 anos, a Torre de Londres é uma das fortalezas mais antigas e famosas da história britânica. Durante séculos, a torre foi utilizada como prisão, abrigando alguns dos réus mais notórios e prisioneiros políticos do Reino Unido. Desde a sua construção e por muito tempo, a torre foi um local de tensão onde muitas pessoas enfrentaram castigo, sofrimento e um fim penoso. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era ser um prisioneiro na Torre de Londres e como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! A Torre de Londres é uma das fortalezas mais conhecidas da história. Construída no período medieval da Inglaterra, seu nome lembra imagens de castigo, medo e horror. A reputação da torre se deve em grande parte às histórias de prisioneiros famosos que foram mantidos no local ao longo dos anos. Alguns deles encontraram um fim nada agradável na torre, enquanto outros conseguiram escapar, mas muitos foram perseguidos e padeceram nas mãos de seus captores. A torre também foi usada para abrigar prisioneiros importantes como nobres, membros da realeza e traidores políticos. Aqueles que eram considerados uma ameaça à estabilidade política da Inglaterra eram frequentemente mantidos na torre, onde viviam em condições severas e sujeitos a duros castigos. As condições de vida na Torre de Londres para prisioneiros eram extremamente precárias. A maioria deles era mantido em celas individuais, que apesar disso eram muito pequenas e pouco iluminadas. As celas não tinham aquecimento ou ventilação adequada, o que tornava o ambiente insalubre e pouco confortável. Os cativos recebiam pouca ou nenhuma comida e água e muitas vezes eram forçados a beber água de poças ou do rio Tamisa, que era extremamente poluído na época. A higiene pessoal era praticamente inexistente e os homens se viam obrigados a viver em meio aos seus próprios dejetos. Os prisioneiros também eram frequentemente maltratados pelos guardas da torre. A ação era usada para extrair confissões ou informações e muitas vezes eram tão severas que chegavam a falecer em custódia. Aqueles que tiveram a infelicidade de ser mantidos na torre viviam em constante tensão e medo. Muitos padeciam devido às condições de vida ruins, enquanto outros foram abatidos em público. A torre é apenas um lembrete sombrio das barbáries cometidas em nome da justiça ao longo da história. A Torre de Londres foi usada como uma prisão para diversos tipos de prisioneiros, desde nobres e líderes políticos até criminosos comuns. Entre os mais comuns estavam espiões, traidores, conspiradores, prisioneiros de guerra, criminosos religiosos e heréticos. Muitos deles foram mantidos em celas individuais, enquanto outros foram mantidos em masmorras ou em celas com outros cativos. Houve muitos prisioneiros notáveis ao longo dos séculos que foram mantidos na Torre de Londres. Entre eles estava Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, que foi acusada de adultério e traição e eliminada na torre em 1536. Outro nome notável é William Wallace, líder da rebelião escocesa contra a Inglaterra, que foi preso na torre em 1305 e despachado após ser condenado por traição. Outros prisioneiros conhecidos incluem Sir Walter Raleigh, Thomas More, Lady Jane Grey e Elizabeth I, cada um deles com sua própria história e circunstâncias que levaram à sua prisão na Torre de Londres. A Torre de Londres tem sido um símbolo de poder e autoridade real desde que foi construída. Ela foi usada como palácio real, tesouro, arsenal, fortaleza e prisão ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a torre era frequentemente o local onde os monarcas ficavam hospedados quando visitavam a cidade de Londres. Ela também foi usada para cerimônias reais importantes, como a coroação dos reis e rainhas na Idade Média.
No entanto, a torre também desempenhou um papel sombrio na história da monarquia britânica. Como já foi citado, uma prisão para muitos que foram acusados de crimes contra o reino ou contra o monarca, e usada para manter prisioneiros importantes, tenham eles cometido delitos reais ou imaginários. A Torre de Londres também foi usada como local de execuções públicas ao longo dos séculos. Os condenados eram levados à torre para serem despachados das maneiras mais variadas, desde pendurados na corda a desmembramentos. Tudo era feito em frente a multidões de pessoas que se reuniam para assistir o fim do pobre infeliz. As eliminações públicas na Torre de Londres eram um infeliz espetáculo tenebroso. As pessoas vinham de várias partes da cidade para assistir e muitas vezes se amontoavam nas ruas próximas para ver a caminhada dos indivíduos que eram acompanhados pelos guardas da torre. Tais atos públicos na Torre de Londres foram realizados até o século XIX, quando o governo decidiu que eles eram bárbaros demais e que a prática deveria ser encerrada. Os guardas da Torre de Londres foram uma parte essencial da manutenção da fortaleza e da segurança do local. Eles eram recrutados a partir dos regimentos de infantaria do exército britânico e eram conhecidos como os Beefeaters. Esses guardas eram responsáveis pela segurança dos prisioneiros, bem como pela manutenção da ordem na Torre de Londres. Os Beefeaters eram selecionados a partir de soldados que haviam prestado serviço militar por um longo período de tempo e eram considerados altamente confiáveis e leais. Eles tinham que ser homens de caráter impecável e ter uma excelente reputação. Eles patrulhavam as muralhas e os pátios da torre para garantir que nenhum prisioneiro pudesse escapar ou causasse problemas. Além disso, eles também eram responsáveis por garantir que os prisioneiros fossem tratados de acordo com as ordens da coroa. Além da manutenção da segurança da torre, os guardas também eram responsáveis pela segurança das joias da coroa. Eles se revezavam para manter vigília constante sobre as joias, que eram mantidas em uma sala reforçada. As joias eram muito valiosas e altamente cobiçadas, o que significava que a segurança era uma das principais preocupações dos guardas da torre. Hoje em dia, os Beefeaters são uma das principais atrações turísticas da Torre de Londres, onde atuam como guias para os visitantes. Eles também participam de cerimônias oficiais, como a Cerimônia das Chaves, onde a chave da torre é entregue simbolicamente ao governador da Torre de Londres como um sinal de lealdade. Assim era a vida de um prisioneiro na Torre de Londres, um dos lugares mais tenebrosos da Inglaterra medieval. Se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!